Então, queria agradecer a Cláudia pela presença, pela participação hoje nesses encontros da Residência Artística PCB Fazer Floresta. Te contar, Cláudia, que nós somos um grupo hoje de 6 pessoas, incluindo a Kellen e a professora Marina Guzzo, que está aqui. Os outros professores hoje não conseguiam estar, mas eles vão assistir esse encontro de hoje para poder estar contigo também, mais com uma presença um pouco mais ativa na próxima semana. Então, a gente queria agradecer muito a tua participação. Se você puder falar um pouquinho de você, do teu povo e também da tua participação, da tua presença aqui na Unicamp, né, que você também está estudando por aqui conosco. E puder, então, nos apresentar um pouco em relação a essas comunidades que a gente vai visitar, eu agradeço. E aí depois a gente pode fazer uma rodada aqui também para você conhecer um pouquinho da Marina e de mim, o que você quiser também. Fica à vontade, Cláudia. Conseguiu encontrar um lugar melhor? Porque assim, a gente está assim, numa reinauguração do nosso centro, né? Porque aí a gente está organizando, né? Porque vai ser no sábado. Então, gente, eu sou Cláudia, né? Mais conhecida como Cláudia Baré, professora Cláudia Baré. A minha formação é em pedagogia pela Universidade do Estado do Amazonas. Finalizei em 2014 e assim, moro aqui no Parque das Tribos. A minha casa é aqui no Parque das Tribos, a minha base agora é aqui no Parque das Tribos. Os meus pais, eles são de Santa Isabel do Rio Negro, mas eu não nasci em Santa Isabel do Rio Negro, já nasci aqui em Manaus. E a gente sempre viveu entre Manaus e Santa Isabel do Rio Negro, né, que é um município que fica próximo de São Gabriel da Cachoeira, não sei se vocês já ouviram falar. Já próximo da fronteira, né, com Venezuela. Então, eu nasci, né, aqui em Manaus, mas tive a minha infância em Santa Isabel do Rio Negro. E aos 12 anos saí da companhia dos meus pais para vir estudar aqui em Manaus. Já morando aqui próximo, no entorno de Manaus, saí da comunidade do Livramento para vir morar aqui em Manaus e estudar, né? Morando na casa de outras pessoas desconhecidas. E aí, em 2000, eu finalizei o ensino médio. Também foi em 2000 que tive meu primeiro filho, né? Carreira solo, digamos. E, e em 2014, e depois disso, eu conheci uma outra pessoa, né? Que é esse meu companheiro que eu vivo. E fui morar para o Rio Cuieiras, mas nisso eu já tinha 3 filhos, né? O Vinícius, a Vivi e a Vitória. E aí depois, com o meu companheiro atual, eu tenho 2 filhos, que é o Joilson Akenai e a Sophie, né? Que é essa que eu quero levar para São Paulo quando eu voltar. E aí eu estudei em Manaus, sempre estudei em Manaus, e aí em 2009 eu passei no vestibular, né, específico para indígena, na UEA, Universidade do Estado do Amazonas, e fiz o curso de licenciatura em pedagogia, com ênfase em interculturalidade, né, como era um curso específico para os professores indígenas e para as pessoas que já trabalhavam com os indígenas. Mas anterior a isso, também trabalhei no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que é o INPA, né? Que é uma instituição muito respeitada aqui no nosso estado. E aí foi através do INPA, né, que eu fiquei conhecendo os nossos parentes de base. Isso aí é uma história bem longa, né, para gente que consegue fazer uma retomada e entender realmente o significado da palavra índio, da palavra indígena. Então, para todos nós que tivemos esse processo de reidentificação, é uma história bem longa, né? Então, aí conheci os parentes, né, os indígenas de base, e aí quando me reafirmei mesmo como indígena, até então, né, o meu pai sempre falou que nós somos Baré, né, Baré, que é a nossa etnia, e existe esses termos
que complica muitas vezes a cabeça da gente, mas a gente consegue entender porque é uma coisa que é depois a gente que vai ter que explicar, né? Como no caso eu estou fazendo hoje. Então, assim, me fortaleci mais ainda porque conheci os parentes de base e me identificava já como Cláudia Baré, né? E vim para a universidade em 2009. E aí, quando foi em 2014, eu finalizei, né? E na academia eu consegui também me interagir com os outros parentes, que na nossa sala de aula eu acho que 80% eram indígenas. E aí, em 2014, eu finalizei o curso, me formei. E aí tinha muita vontade de já fazer uma pós-graduação, né? Mas, infelizmente, fui encaminhada para uma outra responsabilidade que foi vir para o Parque das Tribos. O Parque das Tribos, num primeiro momento, era um assentamento, né? O assentamento aconteceu dia 18 de abril de 2014 e a gente já estava aqui junto com as outras lideranças indígenas. E quando eu fiz a minha colação de grau, eu já estava aqui no Parque das Tribos e eu não tinha como continuar porque a gente estava iniciando uma luta, travando uma luta por moradia para os parentes, porque a gente sabe que em nenhum lugar do nosso país existe políticas públicas para moradia para indígena. Eu não sei se vocês, meus parentes, não sei se vocês, professoras, têm conhecimento, mas para a gente desconhece isso, que exista, né? Quem sabe agora, né, com as ministras aí na à frente, né, quem sabe agora surge isso aí. Então, assim, o nosso cacique aqui, geral, era o cacique Messias, né, que ele se foi na primeira onda do Covid, né, e aí a gente permaneceu aqui, né, de 2009, perdão, de 2014, né, 2014 até hoje. Então, a gente passou por vários processos, né, de, digamos assim, altos e baixos. Nós tivemos uma reintegração de posse concretizada, onde derrubaram pelo menos mais de 50 barracos, né, dos parentes, que aconteceu dia 19 de novembro de 2014. Então, assim, já dentro do Parque das Tribos, eu já estava morando aqui, quando a gente começou a trabalhar a educação escolar indígena, né, com o apoio da recém-formada, né, recém-pedagoga, com toda aquela energia para trabalhar, e iniciei esse trabalho juntando as crianças, né, sobre orientação, sobre, assim, o que eu tinha já pego da academia e com a experiência também do meu companheiro, né, que ele foi professor pioneiro, me orientando, né, as aulas práticas mesmo, e aí a gente inicia esse trabalho de educação escolar indígena aqui no Parque das Tribos. Quando vocês vierem aqui, vão ter oportunidade de ver toda essa história, né, as fotos, né, as evidências que a gente tem aqui guardado, documentos, né, fotos das primeiras crianças que aqui tiveram, vídeos. Nós temos todo um acervo de documentos fotográficos, né, áudios, vídeos, para a gente realmente mostrar para as pessoas que muitas das vezes, às vezes a gente fala, né, ninguém tem evidência, mas nós temos todas as evidências, né. Então, eu comecei esse trabalho na educação, né, já que o cacique sabia que eu tinha me formado como pedagoga, era a única que estava aqui junto com eles, enfrentando, e estava na luta mesmo, literalmente. E aí a gente iniciou esse trabalho em 2015 já, né, e até hoje a gente faz esse trabalho junto com as crianças, e hoje, assim, esse momento que a gente vive é um momento muito feliz, porque devido a essa visibilidade, né, do meu trabalho, digo assim, que é do meu trabalho mesmo, que eu tive, literalmente, eu coloquei a mão na massa, sabe? Botei as crianças para estudar, alfabetizar, reforçar a cultura indígena, porque eu não trabalho só com o meu povo baré, né?
São crianças de várias etnias. Aqui no Parque das Tribos nós temos mais de 30 etnias indígenas e o nosso espaço ele não consegue agregar todas as crianças, mas as crianças que conseguem vir, elas são todas bem-vindas, são de etnias variadas. Aqui nós temos Ocama, Mura, Purinã, Ticuna, né? Meus filhos que são carapano, nós temos crianças baré, piratapuio, tucano, e aí a gente devido a essa visibilidade, como eu falei para vocês, né, eu consegui um apoio, né, um apoio financiador de uma ONG não, é um instituto de yoga, né, instituto de yoga, de umas parceiras que vieram aqui, né, vieram da Inglaterra, conhecer o meu trabalho, gostaram muito, aquelas postagens que a gente faz no Instagram, né, que a gente faz no Facebook, vieram ver se realmente era o que eu falava, né? E quando chegaram aqui, se depararam com outra realidade, assim, de necessidade, né? E aí, graças a Deus, eles viram isso, depois disseram que iam retornar. E retornaram mesmo, né, com apoio financiador. E a gente foi num momento, assim, que é muito preocupante, porque toda aquela estrutura que tinha de madeira, tava para cair já, né, na cabeça das crianças, eu falo assim. E toda aquela estrutura, ela foi paga com o meu dinheiro, né? Porque fui eu que, quando a prefeitura de Manaus viu isso, aí a gente entrou no processo seletivo e o cacique escolheu a mim para trabalhar, porque eu já trabalhava como voluntária. E aí ele deu a carta de anuência para que eu fosse contratada, participasse do processo seletivo e fosse contratada. E foi assim, então, que aconteceu, né? E aí, a partir daí, nos meus primeiros salários, né, e sempre continuando trabalhando, comprei toda a estrutura da casa, né, e fui fazer a minha escolinha, porque a terra mesmo, ele repassou para mim de doação, né, professora, tá aí o terreno, só não tem como lhe ajudar com telha nem madeira. Mas tá bom, eu dou meu jeito, né, e os colegas foram doando lona para colocar em cima, né, para que as crianças se escondessem do sol e da chuva. E assim, foi muito assim, desafiador, né, para a gente. Mas a gente conseguiu passar por esse processo e hoje a gente está aí, né, com uma nova casa, né? O nome da casa é Ucambuessara Waquinaia Marehi. E é bem aqui na frente da minha casa, aqui eu moro aqui, aí o espaço aqui na frente, né? Então, conforme isso aí conforme esse trabalho, mesmo esse trabalho de dedicação, foi dando visibilidade, né? E hoje a gente sabe que a educação escolar indígena, ela foi sim uma das ferramentas principais e fundamentais para que hoje a gente possa dizer que nós temos um lar aqui no Parque das Tribos, não só Etnia Baré, mas todas as mais de 700 famílias que vivem aqui. Então, assim, a gente conseguiu tirar, né, as pessoas que já tinham esquecido das suas culturas, esquecido das suas danças, né, das suas falas. A gente conseguiu com que eles viessem e formassem, se fortalecesse junto com o trabalho que tem a educação e a comunidade. E hoje, assim, né, hoje, graças a Deus, assim, a gente tem esse reconhecimento e a gente conseguiu também fortalecer de uma certa forma os jovens, que para mim foi uma coisa bem importante, assim, porque a maioria dos jovens, quando chegou aqui, eles não gostavam de se identificar como indígena, né? Justamente por causa da discriminação e por causa do preconceito, mas a gente conseguiu fortalecer os nossos jovens. Hoje a gente tem bastante jovens que se identificam sem ter nenhum tipo de vergonha de assumir a sua verdadeira identidade, né? E aí, no final agora ano passado, né, quando surgiu a oportunidade de participar do processo seletivo,
Aí sim, eu achei não, eu disse que eu estava já preparada, né? E aí eu recebi auxílios de algumas amigas que já são mestra, né? Já são doutora, e propôs o meu projeto, né? E aí eu fiz na tentativa de passar mesmo, né, na Unicamp, né? Já que a Unicamp é uma universidade de referência em todos os segmentos, digamos assim, né? O que a gente ouve falar aqui. E aí eu peguei, fiz, né? Fui sendo orientada, fui escrevendo todo o projeto, fazendo todas essas partes burocráticas. E aí eu fui selecionada. Nossa, foi uma alegria, assim, para mim e para os meus colegas, né? E era uma coisa, assim, muito boa que os meus pais também queriam, né? Essa é uma parte bem delicada, porque às vezes eu evito de falar dos meus pais, né? Que eu perdi eles, né? Faz 2 anos que eu perdi meu pai e fez 1 ano que eu perdi a minha mãe com sequela da Covid. E aí, assim, meu pai ele era professor, né? Ele também fundou 2 escolas e a gente sempre trabalhou na educação. Inclusive, no IMPA, eu trabalhei na área de saúde. Eu trabalhava na área de saúde, né? Com a malária. Mas fui para o IMPA para trabalhar com a mansonelose, né? Para fazer a coleta de sangue dos parentes, já que eu também sou parente. E aí os parentes, eles confiam mais nos parentes para esse procedimento. E aí eu sempre tive vontade de trabalhar na área de saúde, mas aí eu fui para educação, né? Mas eu acho que já era de família mesmo, já era para acontecer. E eu amo o que eu faço, né? Que é compartilhar conhecimento, passar informações. E era o que meu pai sempre queria, né? O meu pai, ele sempre foi educador desde os 15, 16 anos, que ele foi criado pelos padres. Então, ele sempre alfabetizou as crianças nas comunidades indígenas do Rio Negro, tanto em Santa Isabel, e depois ele veio para Manaus. Foi quando também ele ajudou a fundar a comunidade Nossa Senhora do Livramento, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. E é isso, gente, assim, sabe? Hoje eu estou muito feliz porque era um sonho do meu pai, né? Era um sonho do meu pai escrever um livro na nossa língua, a língua Nhangatu, por mais que não seja uma língua nossa, do povo Baré, né? Mas é uma língua, a língua verdadeira do povo Baré é do tronco Aruac, né? Mas o Nhangatu se tornou a nossa língua oficial, o nosso povo, né? A maioria, se não todos os barés que são falantes, eles falam língua Nhangatu. E aí para mim é muito bom estar aí na Unicamp, né? Porque de alguma forma eu estou realizando esse desejo, né? Esse sonho do meu pai. Que futuramente, com certeza, daí vai sair uma cartilha que vai ser muito proveitosa, não só para as crianças aqui do Centro Cultural Waquenaia no Mareí, mas também para auxiliar os professores, né? Os professores indígenas que trabalham na língua Nhangatu. E é isso, gente. Eu tentei encurtar o mínimo a minha história. Mas muito obrigada, viu, professoras, por estar participando. Eu não sabia que a Ellen falou, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar, né? Tem pessoas que vêm de fora, às vezes eu levo, né? E vem aqui para o nosso centro também se tornou referência, e o Parque das Tribos se tornou referência, né? E aí a gente sempre destaca esse trabalho muito importante e sem esquecer das pessoas daqui do parque que foram fundamental, né? Cacique Messias, Joilson Carapano, Cacique Lutana, né? Que foi uma mulher que eu vou ter o prazer de que vocês conheçam ela também. É uma história incrível, uma história de mulher mesmo valente, sabe? Então, eu acho que por hora é isso, professora, e dizer que vocês vão ser muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindo. E a gente já está articulando toda essa ida de vocês para as comunidades. E vocês vão conhecer o povo Carapana, né, que é o povo do meu marido, que vive aqui próximo, né? Eu já estou apontando aí. Que vive aqui próximo, é rapidinho que atravessa aí o rio. E aí a gente vai lá, eles já estão sabendo que vocês vão lá, que eles também trabalham em educação escolar indígena. Eles fazem todo esse processo de
revitalização com as crianças, né? E o Diuna também, recentemente, lá tem alguns povos indígenas que vivem lá. Lá já é mais para mata, mas vocês vão gostar também que o Diuna faz parte do Livramento. O Livramento é uma comunidade bem grande, que tem indígena e não indígena. E no Diuna é onde está concentrado os indígenas também. É isso, professora. Meus sentimentos, Cláudia. Obrigada, professora, que eu não consigo falar dos meus pais sem me emocionar ainda, né? Porque é muito recente. Sim, Perdi meu muito pai 2 recente. anos, aí depois de um ano a minha mãe não aguentou, ela faleceu também, do mesmo jeito que meu pai faleceu, né? Com os problemas respiratórios. O meu pai faleceu no Santa Isabel e a minha mãe faleceu aqui no Delfina, nesse hospital de Manaus. Ai, seja abraçada, Cláudia, muito abraçada. Obrigada, professora. Muito obrigada. É muito difícil, né? Eu queria agradecer de novo, é um presente ter você junto, é uma honra a gente poder visitar essas comunidades e especialmente ter você como uma companhia tão especial, com uma presença tão importante, né, aí para essa comunidade, tão heterogênea. Me chamou muita atenção isso, assim, né, de como fiquei pensando, se você puder falar assim para nós um pouquinho de como você sente esse desafio na educação, né, de lidar com essa heterogeneidade e como é que, se você lembrar de alguma atividade, eu fiquei pensando como é proporcionar possibilidades de que a cultura de cada um desses povos possa estar viva, né? Assim, nas suas singularidades e ao mesmo tempo fortalecer também aspectos que são comuns, né? Que geram uma possibilidade de um viver junto, né? Assim, porque como a gente está pensando em floresta, me pareceu muito forte da gente, de repente, você ter chegado até esse grupo, né, assim, como um presente, porque eu fiquei pensando isso, né, de como é que a tua prática, e essa, inclusive a prática de construir, a partir do teu salário, a escola, né, como essa prática é uma prática de fazer floresta, né, assim, uma prática de fazer floresta que segue viva com as gentes, né, assim, né, com as práticas vivas da educação. Não sei se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, assim, porque eu fiquei pensando muito em como é que... Né, muita criança, né? Professora, assim, eu resumo tudo, muitas das vezes, a senhora não é a primeira a perguntar, né, mas eu resumo muito em uma palavrinha só que aconteceu, né, na palavra respeito. A palavra respeito, ela é uma palavra muito forte e foi uma palavra que eu usei bastante desde o início, né, porque quando eu tinha alunos falantes e os não falantes, né, logo no início, uns queriam rir do outro, porque achava aquilo, assim, estranho, né, outra pessoa falar outra língua no mesmo ambiente. Então assim, eu disse, olha, aí eu fui explicar que existe pessoas que são falantes, existe pessoas que estão nesse processo ainda de buscar a sua verdadeira fala, né, sua fala de origem, sua língua de origem. E aí fui tentando fazer esse trabalho e o outro trabalho mais importante é justamente orientar os pais, né, para que não deixassem de falar com as crianças na sua casa, né, no seu cotidiano, entendeu? Então foi um trabalho bem minucioso mesmo, bem delicado, porque a gente tem que usar as palavras certas, trabalhar com multilinguismo. Nossa, é uma coisa bem delicada, que você não pode puxar para o lado A nem B, né? É diferente de você trabalhar com um só povo, né? Se eu trabalhasse só com os barés, né? E os que ainda estavam retomando, né, a sua origem, aí eu ia ter que buscar os materiais, e aí como eu estava junto com os outros professores, eu tinha como fazer isso, né? Eu tinha como buscar os materiais, né? E fazer esse trabalho de, olha, esse aqui é assim que o teu povo escreve, no caso do povo apurinã, né?
Aí já tem o povo ticuna, que é um povo que já é falante desde criança. As crianças já nascem aprendendo a falar ticuna, né? Então, são processos diferentes que a gente tem que ter a maior atenção, a maior paciência do mundo para poder lidar com todos eles, né? Então, é, e aí, e aí trabalhava esse trabalho de incentivo, né? E já quando você faz um trabalho prático, e aí já faz um trabalho para tentar envolver, né? Ou para envolver mesmo a todos os alunos, que são mais as aulas práticas, né? São ida para visita andar visita andar, né, na mata, né? Deixar as crianças subirem nas árvores, porque a gente está numa área periurbana, né? Que não é tanto na cidade, também não é tão no interior. E o acesso à tecnologia é muito, né? Então a gente tem que saber dividir isso aí, né? Saber propor para eles quando e como deve ser usada essa tecnologia ao nosso favor, né? Então, assim, e aí levava muito eles também para os eventos, né? Para os eventos onde a gente era convidado, longe da comunidade, e fazia os eventos aqui dentro do Parque das Tribos, para que também toda a comunidade fosse envolvida, né? Foi quando a gente teve a ideia de fazer a feira indígena Makuta Muraki, aonde eles começaram a mostrar o outro lado deles, né? O lado da cultura, da dança, da comida, dos artesanatos. Então foi uma coisa muito boa, né? Porque teve muita gente que vinha para comprar e para apreciar, né? Para ver essas manifestações culturais dos indígenas que vivem aqui no Parque das Tribos. Então, de alguma forma, a gente foi, e quem estava encabeçando tudo isso era eu, né? Não, eu encabeçava, mas tinha toda uma equipe, digamos assim, umas pessoas que auxiliavam, né? Então, assim, foi dessa forma que a gente foi desenvolvendo os trabalhos, né, em conjunto com a liderança das etnias que estavam aqui, e com as crianças, envolvendo os jovens, as mulheres. E aí a gente também fez alguns projetos com a rede Maquiraíta, né, que é a rede de mulheres daqui do Amazonas, o qual eu também faço parte. E aí foi envolvendo os jovens, né, capacitando eles para que eles também tivessem esse interesse em trabalhar com os artesanatos, com os grafismos indígenas corporais, né, com as roupas, até com a moda indígena. Nós participamos um ano retrasado do M Moda Indígena, né, e onde nós artesãos fomos bem valorizados, né, e nisso também a gente colocou os jovens e as crianças para desfilarem, né, foi um momento assim muito lindo porque é um momento que existe aquele orgulho, né, de ser indígena, de ver. Eu acho que é um momento que todo ser humano gosta, né, de ser aplaudido, né, de ser bem visto e valorizado, né. Então assim, são coisas que muitas das vezes as pessoas não estão nem aí, né, para os jovens, mas a gente não, a gente tem uma importância enorme, principalmente para eles, para os jovens, para as crianças. E nisso a gente faz um ciclo, tipo um ciclo assim, né? Porque a gente vai envolvendo todo mundo, desde o ancião. Porque o ancião é ele que vai falar sobre aquela história, sobre grafismo, né? O que que significa isso? Para que você possa fazer esse grafismo numa roupa, né? Mostrar para que que serve. E essa roupa já vai ser confeccionada pela estilista, né? E já vai ser usado pelo jovem e pela criança. Vocês veem como tudo engloba, né? É muito interessante. Às vezes até eu fico assim surpresa com tanta coisa que a gente tem, né, para a gente mostrar e tudo se resume na nossa identidade indígena, né? É muito lindo. Eu acho muito lindo a nossa cultura, né? Tudo isso aí envolvendo toda a comunidade do mais velho ao mais novo. Então, é dessa forma que a gente vai fazendo esses trabalhos, né? E agora, o professor vem aqui rapidinho. Joias, passou.
Então, é dessa forma que a gente vai fazendo esses trabalhos, né? Gente, deixa eu te apresentar aqui para as professoras. Esse aqui é o professor Joilson. Olá, tudo bom? Bom dia, tudo bom, Joilson? Olá, Joilson. É na comunidade do povo dele que vocês vão, dos Carapana. Ai, que bom. Gratidão, Joilson. Vai ser muito bom poder encontrar vocês. Aí, quando chegar aqui, vocês conversam mais. Tá bom. Tá bom. Obrigada, um abraço. Oi. Pois é, professora. É assim que a gente faz a nossa metodologia, né? Nossos processos também pedagógicos, né? E envolvendo a comunidade. Agora, aqui no espaço, né? A gente não tem como receber muita gente, porque o nosso espaço ele é pequeno. E aqui no parque são mais de 700 famílias. Então, a gente acaba que acolhe principalmente as crianças que estão mais próximas, né? Tá. Como é que chama esse espaço, Cláudia? Por favor, você repete para nós? É um centro? Espaço, o Centro Cultural Indígena Uca, Umbueçara, Uaquená e Anumareri. Obrigada. Depois você tem que escrever para nós. Eu escrevo sim, professora. E o que significa isso? O título? Uca Umbueçara é em Engatu, Casa de Aprender. O Akenai é origem, na língua aruaque, e Anumareri é guerreiro, na língua sateremaué. Ai, que bonito. Que bonita essa composição. Foi bem bonita essa composição mesmo. Marina, você quer fazer alguma pergunta para a Cláudia? Quer comentar um pouco sobre o seu trabalho para a Cláudia te conhecer um pouco? Não, estou aqui super, além de emocionada com a sua fala, Cláudia, bem curiosa, assim, para saber mais, né, e para ver, estou com vontade de ver, assim, as coisas. Eu trabalho sou professora de educação física, formada em educação física, né, então trabalho com educação mais ligada ao movimento, às danças, né, principalmente tenho trabalhado com pesquisa em dança. Então, fiquei curiosa de saber achei bonito quando você falou desses jovens que chegam e mudam, né, essa perspectiva dessa presença do corpo mesmo, né, e dessa cultura. Queria que você falasse um pouquinho mais disso, como que vocês trabalham essa questão do corpo, das danças, enfim, das músicas, né, que eu sei que a cultura é muito rica, né, nesse sentido. Professora, a gente incentiva bastante os jovens, né, para que eles possam fazer esses trabalhos, literalmente sem vergonha de mostrar, né, porque nós temos uma aluna aqui, minha, né, uma ex-aluna, né, porque agora ela já está solo, graças a Deus, é a Elisete Ticuna, né. Nossa, ela se tornou uma performance, né, indígena, onde ela traz toda a história do povo dela em forma de dança, né? Isso é muito lindo, né? E aí nós temos um grupo milenar, né? Eu digo milenar porque são danças tocadas por flauta, que é o carriço, e eles vão estar aqui dia 15 na inauguração, né? É mais composta por pessoas mais de idade, né? Idosos, que tocam as flautas muito lindamente, né? O som mesmo das flautas de carriço, né? Que é uma taboquinha. E também a gente vai ter o grupo Evari, que é o grupo Ticuna, né? Que é uma mistura assim, como é que eu falo? Uma mistura do antigo, né? Com o atual, bem contemporâneo mesmo, mas sempre com as músicas, né? Na língua indígena, né? Então eles têm toda uma estrutura deles próprios, né? Com a roupa deles, né? Com as vestes deles. E aí tem outros grupos também do Sateré, tem o grupo das Cunhamucupuranga, tem o grupo Caxirinacuia, que é só de mulheres. Esse grupo ele existiu desde o início, né? Desde o primeiro ano que nós fizemos aqui do Parque das Tribos. Já tinha o grupo Caxirinacuia, e o grupo Carriço, né? Aí só foi mudando mesmo os componentes.
Mas aí, que bom assim, né, que eles permanecem, né, assim, permanecem com essa vontade de sempre estar ali nos eventos, né, onde são convidados para demonstrar, né, a, a demonstrar as habilidades, demonstrar a própria cultura do povo deles, né. Tem alguns que tem só o grupo, no caso do grupo Ticuna, só é mais os Ticuna, e tem outros que já se misturam, né, com outras etnias. É isso. Eu acho que é isso. Ah, ainda tem um grupo das crianças, né, que vão dançar também sábado. É o grupo Maracanandê. Eles dançam uma música da minha amiga, Joana Ticuna, né? O Maracanandê, ele é um símbolo daqui do Parque das Tribos. A dança é um símbolo de resistência e que une todos os povos, né? E é sempre demonstrado nos eventos também, com as crianças do CIMEI, ou, perdão, aqui do Aquinaia do Mareí. Aí as crianças já até sabem direitinho, né? E sabem o significado da música Maracanandê, cantada na voz da Joana Ticuna. Legal, que lindo. Agora, eu acho que, não sei se os Carapana vão estar nesse dia com as crianças, né? Porque já começou as aulas aqui. Elas também têm um grupo, né? Mas isso aí eles vão poder falar mais abertamente para vocês quando vocês estiverem aí. Né? E o pessoal no Diuna parece que também eles têm uns grupos que também eles fazem os rituais deles lá no. Só que é um ritual já bem mais pesado, né? Porque é no mato e tal. Assim, já é uma coisa mais. A minha irmã estava falando que era bem mais pesado já, né? Eles levam lá para o lado da Sapopema, né? Para fazer o barulho, para chamar. Para rituais mais sagrados, né? Essas coisas. Eu ainda não participei porque sempre eu tenho alguma coisa para fazer. Mas enfim, é isso, né, professora? Obrigada, Cláudia. Bom, eu trabalho no LabJOR da Unicamp, depois a gente pode se conhecer mais, porque você está pelo IEL e o LabJOR tem várias parcerias com o IEL. O nosso programa de pós-graduação é junto com o IEL, inclusive. A gente tem mestrado em divulgação científica e cultural. Nossa, que lindo! Junto com o IEL, o LabJOR e o IEL. E a gente trabalha ali no LabJOR com essas relações entre arte, ciência e antropoceno, pensando muito as possibilidades que as artes podem, e as ciências, né, no encontro, podem criar de novos modos de habitar esse mundo, né, assim, um mundo marcado por destruições, catástrofes, transformações muito, muito intensas, que têm sido anunciadas não só pelos cientistas, mas pelos povos indígenas, né, os povos indígenas muito antes do que os cientistas do clima já indicavam a necessidade da gente cuidar das nossas florestas, dos nossos rios, né, da atmosfera, cuidar das relações, né, cuidar da palavra. Então, eu trabalho muito com essa perspectiva de como é que a gente pode pensar a palavra, a imagem, o som como coisas, seres vivos, né? Que tem uma vida que precisa ser honrada porque as palavras, imagens e sons também fazem mundos, né? Não apenas representam um mundo que já está aí, mas podem fazer mundos melhores e piores, né? Assim. E eu tenho pensado muito que a comunicação é perceber, fazer floresta, essa ideia que está na residência, né? E pensado artes e ciências não apenas como ligadas às práticas de artistas e cientistas, mas artes e ciências e filosofias também, como que estão presentes em todas as práticas. Eu tenho esse chamado a pensar como é que, desde uma cozinheira até uma pessoa que faz sapatos, um pescador, uma dançarina, né? Assim, como é que existe arte, ciência e filosofia nessas diferentes práticas
e pensar o que pode ser isso quando artes, ciências e filosofias não estão presas à universidade, não estão presas a instituições e atores exclusivos, né? O que nasce daí? O que pode nascer daí? Não é muito fácil pensar isso, porque no lugar onde eu estou, o mais frequente é pensar que ciência é produzida no laboratório exclusivamente por cientista e que a divulgação científica é levar essa ciência que está produzida no laboratório para outros lugares onde não se produz ciência, né? E que a arte é o meio de fazer isso, né? Assim, é a maneira de tornar isso mais bonitinho, mais palatável, mais agradável. Esse é o clichê, né? Assim, desse lugar onde eu estou. E a gente está tentando sair desse lugar do clichê, né? E eu trabalho especificamente com livros, livros de artista, livros objetos. Trabalho com outras coisas também, mas o livro, eu gosto muito de pensar o livro, porque para mim o livro é uma maneira como a árvore existe, né? De uma outra maneira, é um outro modo de existir da árvore. Ela segue existindo no livro. E eu acho que todo livro pede por fazer floresta, né? Assim, pede para a gente aprender a juntar muitas coisas, a reunir muitos seres, a colocar tudo em relação, a aprender a honrar esse papel, honrar esse ser que perdeu a sua vida e doou sua vida para existir aquele objeto, né? Assim, então eu tenho pensado muito junto com os livros, né? E aí, se vocês tiverem alguma biblioteca por aí de vocês, eu gostaria também de conhecer os livros, esse acervo que você falou de fotografias, fiquei curiosa para conhecer um pouco, se possível. Eu sei que é pouco tempo, né? Mas assim, fiquei com essa. Professora, desculpa lhe interromper rapidinho. Os Carapana, eles têm um museu, né? Eu acho que quando vocês vierem, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o museu. E aqui na nossa escolinha a gente já tem, né, os nossos acervos, só que a gente ainda não tem um lugar apropriado para guardar, né, o material que a gente já utilizou, né, no decorrer todo esse processo, entendeu? Mas de antemão eu falo, né, agora o pessoal do Diuna estão se organizando, estão num momento de organização mesmo, mas lá também já funciona a educação escolar indígena, né? Mas vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Museu dos Carapana, né? Que foi uma parceria deles com a universidade, se eu não me engano, do estado do Amazonas. Mas também é bastante interessante, lá eles vão poder explicar toda essa parte de cosmologia, né, do povo deles. E é muito interessante, é muito bonito mesmo, isso aí que a senhora está falando, né? Porque eu falo assim, eu queria uma vez ter a oportunidade de falar como os ativistas, né, eles falam na COP, né, sabe, eu tenho certas coisas que eu não concordo, quando eles falam que eles são guardião, né, não sei se vocês já ouviram falar nessa parte de guardião, né, eu tenho outro conceito de guardião, porque guardião para mim é o meu irmão, né, para mim os guardiões são os Yanomami, são povo com quem eu tenho uma proximidade. Eu fico muito chateada quando chega pessoas que usam esse nome de guardião sem nunca ter guardado nada, sabe? A senhora me desculpe, mas assim, às vezes é preciso a gente falar. Guardião, meu irmão, ele fica na frente, né? Uma base da terra indígena Uenexi, Rio Terra e Jurubaxi. Ele fica na frente de contato, né? Fiscalizando quem entra e quem sai. E muitas das vezes entra os narcotraficantes, entra os madeireiros, e ele não pode fazer nada, né? Ele guarda o que lhe cabe, né? Por quê? Porque lá ele não tem uma arma, né? Lá ele não tem... agora que tem internet. E aí ele não tem ninguém, só a Tupana por ele, né? Só a Tupana que guarda a vida dele. Às vezes é preocupante pra gente quando eles estão lá naquela frente, né? Isso aí, fazer que nem outro, isso aí a Globo não mostra, né? Mas enfim, eu fico chateado com esse nome que muita gente se intitula de guardião, sem ser guardião, porque guardião nem eu mesma sou. Eu me sinto uma defensora dos nossos direitos, eu me sinto uma defensora dos nossos parentes que estão em base, né?
Guardião para mim é meu irmão. Guardião para mim é esse povo Yanomami, com que é um povo com que eu me tenho essa proximidade com eles, né? Que eles estão lá na área deles guardando o lugar deles. Principalmente, eu falo dos Yanomami, que eu tenho mais proximidade, que são os do Marauiá, Rio Marauiá, que fica em São Isabel do Rio Negro, que eu já tive acesso, né? E para mim os guardiões são eles, né? A gente se coloca se intitula defensor, porque é isso que nós somos, né? Quando a gente defende uma causa, quando a gente defende os direitos dos povos indígenas, aí sim. Mas guardião não. Guardião são eles, que guardam como se fosse a vida deles, aquele território, aquela floresta, né? Aquele rio. Então, assim, muito bom quando a gente vê pessoas que defendem a floresta, defendem os territórios, mas a gente não pode esquecer jamais dos principais, que são as pessoas. Porque se não tiver pessoas ali como guardião, hum, hum, nossa, a floresta já tinha sido invadida há muito tempo, mais do que já é, né? Então, acho que se hoje existe a Amazônia, se hoje existe, a gente agradece muito aos nossos verdadeiros guardiões, que é aqueles que estão lá, né? Porque eu fico chateada mesmo quando as pessoas vão e para frente da televisão, né, falar sobre a Amazônia e sem conhecer a Amazônia. Para você falar da Amazônia e defender e falar dos seus perigos, falar dos seus problemas, você tem que vir aqui, né? Vir aqui conhecer, ouvir os nossos guardiões de base, ouvir realmente os ribeirinhos, os indígenas, né, os quilombolas é, que vivem dentro desse bioma, né? Aí sim, aí você vai poder falar. E não falar o que você, muitas das vezes, o que você vê, o que você assiste, né? O que você lê, né? Então, para a gente ter uma visão mesmo do que realmente é isso, é ir a campo, né? Ir lá onde estão os parentes. Dera um dia vocês visitassem os nossos parentes Yanomami, a visão muda totalmente. A visão muda totalmente do ser humano que você é, né? Mas assim, eu gosto muito, sabe, professora, de pessoas que têm essa iniciativa que vocês estão tendo de vir e ver, né, de ouvir o que a gente pode fazer para mudar essas coisas, para que as pessoas elas se sintam mais acolhidas, né, para que essas pessoas se sintam mais protegidas pelos nossos defensores. Obrigada, Cláudia. Muito importante tudo que você está trazendo para nós. Não sei se Marina tem mais alguma pergunta, algum comentário. Não? Não, só agradeço bastante a sua disponibilidade de estar com a gente, de receber e trocar com a gente. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada também pela oportunidade do professora Marina. Meu filho está aí em São Paulo, esse ano ele vai fazer o vestibular para a Unicamp, e ele quer, agora que eu me lembrei que eu vi a senhora, né, ele vai fazer o vestibular para indígena para ver se ele consegue passar, né, para fazer a educação física, que é, nossa, não tem outra coisa que ele não fale a não ser educação física. Eu estou na Unifesp, viu, Cláudia? Eu estou na Unifesp, que é na Baixada Santista. Eu sou professora do curso de Educação Física lá. Mas eu fiz... Não, é a Federal de São Paulo. Tá. Mas eu não conheço muito. Eu estudei na Unicamp, Educação Física, então tomara que ele entre, viu? Estou torcendo aqui. Pois é. É um curso muito bom. Né? É um curso muito bom. Está estudando, está com muita vontade de passar. Ore para Tupana e estude, faça sua parte. É isso aí. Ora e estuda, né? Isso é bom. Ore e estude. Porque não adianta pedir, né? Pedir o milagre se você não faz sua parte. Bom, Cláudia, queria agradecer mais uma vez, querida, e não sei se você gostaria de comentar mais alguma coisa para a gente encerrar esse encontro. A gente gravou, então a gente vai compartilhar com todo mundo que pode estar hoje, os professores estão com outros compromissos,
mas eles vão assistir para depois, na semana que vem, quando a gente puder se encontrar, pelo menos eles conhecerem um pouco mais da tua experiência, da tua vivência. E se tiver alguma pergunta, aí eu encaminho para ti, tá bom? Tá bom, professora, a gente já avisou as comunidades que vocês vão, né? Eu estou indo para lá amanhã, eu vou fazer uma oficina de pintura em tecido, que é um projeto meu, e aí eles já vão ficar avisados lá que vocês vão, né? E... Ó, tchau. Essa é a Sofia. Prazer, Sofia. Oi, Sofia. Oi, diz oi. Oi. Quantos anos você tem, Sofia? Fala pra ela, quantos tem? Não sei, acho que tu tem. Ah, ela não sabe. Ah, que ótimo. Pois é, professora. Então é isso, né? Eu vou aguardar vocês, né? E sejam bem-vindas. Uranga Psica, né? Que é na minha língua, sejam bem-vindas. E vou aguardar aí esse momento do nosso encontro para a gente ir lá, né? Nas comunidades, para vocês fazerem o trabalho de vocês, né? Que as lideranças já estão cientes da vinda de vocês nas comunidades, tá bom? E aí fica todo combinado, que a gente já combinou. Tá bom? É isso. Muito obrigada também. Obrigada, Cláudia, gratidão. Então, a gente, depois, quando a gente chegar na segunda-feira, a Kellen entra em contato contigo. A gente toma um cafezinho antes da quinta-feira, se você quiser, tá bom? Tá bom. Um abraço, então. Obrigada. Tchau. Obrigada, Cláudia. Tomara. Tchau. Até já. Tchau, doutora. Até mais. Ai, peraí. Deixa eu interromper aqui a gravação.